Saudação, gente bonita. 7h15 da manhã, meio da Mata Atlântica de Ouro Preto. Dia sexta-feira, 13, de dezembro de 2024. Mestre líder aqui falando. No vídeo anterior nós comentamos sobre o passado das nações envolvidas no mega conflito leste europeu, Oriente Médio, Terceira Guerra Mundial. E agora nós vamos falar sobre o futuro. E por que o futuro, pelo menos no curto prazo, é sombrio. Antes de começar, uma coisa que eu acho extraordinária é o fato de que aqui existem líquens de cor carmesim, que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro bioma que eu já tive. E olha que eu já tive da taiga siberiana até o deserto do Atacama, dos Andes até a floresta caducifólia eurasiana. E eu nunca havia visto líquens carmesins. Só existe aqui. E eu não sei quem são os especialistas no estudo de líquens, mas esse local aqui é extraordinário para isso. Mas vamos falar do que interessa, O futuro que nos aguarda, ou, em outras palavras, o desenrolar da Terceira Guerra Mundial. Para quem gosta de borboleta, isso aqui também é um paraíso. Tem várias espécies, muitas mesmo. Tem azul, amarela, vermelha, creme, branca, preta, marrom, de tudo quanto é tamanho. É difícil de mostrar porque elas são muito ágeis. Mas vamos ao assunto. Seguinte. Nós explicamos no vídeo anterior a lógica dos anglo-sionistas, em particular dos norte-americanos. Expansão, domínio, subjugação. Explicamos a lógica dos russos, preservação da identidade e da liberdade de viver conforme as próprias leis, regras e costumes. Dos árabes, viver hoje para lutar amanhã. Não é que eles são covardes, não é que eles são traidores. É que se a gente for parar para pensar com calma, você pega aquele livro com relatos da antiguidade, que muita gente tem em casa, a Bíblia, e vocês vão ver um punhado de nomes de povos. Núbios, hebreus, cananeus, filisteus, fenícios, jebuseus, hebreus, todos esses amoritas, amonitas, sumérios, assírios, babilônios, caldeus, todos esses povos estão extintos. Todos eles estão extintos. Alguns há milênios. Alguns existem de forma muito marginal. Por exemplo, ainda existem assírios. Mas, de um modo geral, só 2 povos ainda existem de maneira não marginal. São exatamente os persas, iranianos, e os árabes. A estratégia dos persas foi construir estados unificados fortes e se entrincheirar entre as montanhas e o deserto. A estratégia dos árabes foi não travar guerra que eles não podiam ganhar. Jamais. Nunca apostar em cavalo perdedor. Não interessa o que eles tivessem que fazer por isso. Então, esses 2 povos têm tendências, digamos, históricas distintas. Os árabes não são, raramente, em pequenos e curtos momentos, viveram sob estados unificados, Os primeiros califas unificaram os árabes, mas somente eles. Depois o próprio mundo muçulmano passou por controle dos persas e tal, saiu do controle deles, e eles nunca mais voltaram a viver sob esse curto período de unificação que eles tiveram sobre o governo do profeta Muhammad e dos 3 primeiros califas. Então sempre viveram de maneira tribal, em clãs, que lutavam entre si, sem muita identidade que não fosse o islamismo. Certo? Isso são os árabes. Então, quando você fala, os generais sírios se entregaram, foram vendidos, não lutaram. Pergunto para vocês, lutar pelo quê? Por um país que a França inventou? Tem 100 anos? Os árabes existem há o quê? 3.500 anos.
E você queria que eles morressem por um país que a França inventou faz 100? Não vai acontecer, né, gente? Não vai acontecer mesmo. Todas aquelas nações do Oriente Médio, com exceção das que de fato existiram historicamente, Omã, Irã, Turquia, são inventadas. A própria Arábia nunca foi colônia europeia, mas surgiu após uma guerra resultante do fim da ocupação otomana entre os califas, né, os líderes, vamos colocar assim, do Najd e do Hejaz, no qual prevaleceu a família Saúde sobre os hashemitas, daí a Arábia Saudita. Nossa, é uma carniça aqui, algum bicho perdeu sua vida. Nossa, catingão. Né? Então, os árabes nunca viveram sob Estado unificado, repito, não é a deles. Para unificar os árabes é necessário um neocalifa, alguém forte, religiosamente respeitável, historicamente justificável, que seja muito rico e muito poderoso, ou seja, somente Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, é capaz de unificar todos os árabes do Oriente Médio. Todos os árabes que vivem entre o Egito, a Turquia e o Irã, naquele espaço entre o Eufrates e o Mar Arábico. Somente ele tem essas condições. Ah, mas você está defendendo não sei o quê? Não sei. Ah, gente, por favor, sem adome. Não interessa o que eu defendo, o que eu penso, o que eu acho. Não. Esses são os fatos. Só que para isso acontecer, aquelas fronteiras criadas por franceses e britânicos têm que cair. O que acontece quando uma fronteira cai? É mais ou menos o que acontece quando uma célula perde a sua membrana, né? Sua membrana celular. Ocorre a lise, que é a morte. Então aqueles estados têm que deixar de existir. E eu pergunto, isso vai acontecer de maneira pacífica? E eu mesmo respondo, é necessário responder? É óbvio que não. Vai haver muita guerra, muita destruição, muita morte, antes disso acontecer. Vai ser rápido? Mais uma vez, eu realmente preciso responder? É evidente que não. Então a Síria estava condenada desde o início. Não tinha salvação. E eu fui tolo em acreditar que a Rússia se disporia a lutar pela Síria. Ela até se dispôs, mas o Assad não quis. Então, ela cumpriu seu destino histórico, que é deixar de existir. E o mesmo vai acontecer com Jordânia, com a Palestina ocupada, com o Líbano, talvez até com o Iraque. Novos modelos de organização estatal, típicos da África e Ásia, vão ter que ser aplicados lá. Eu não diria o modelo de soberania clássica positivista, que é o modelo ocidental. Não acho que encaixa lá. Soberania positivista não vai dar certo. Traduzindo, não vai ser um Estado nacional burguês. Vai ser, mais provavelmente, estados organizados no modo afroasiático, em que a noção de soberania positivista será substituída pela de suzerania legalmente delimitada. Então, mais do que um soberano, Sua Alteza Real trabalha para ser um califa e um suzerano de estados vassalos que vão acabar emergindo em meio ao caos. Por que eu falo isso? Porque o caos provocado pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, né? Ele é tanto inevitável quanto foi desejado. Por que todos querem o caos? Vamos explicar os motivos de cada um. Israel quer o caos para que o Netanyahu mantenha sua existência política. Depois de perder a guerra pro Hezbollah no Líbano, sair com o rabinho no meio das pernas do Líbano,
Israel precisa de uma vitória, mesmo que não seja inexistente, seja apenas midiática. Porque Israel não venceu na Síria, como muita gente diz. Não. O governo sírio caiu internamente por ele mesmo. Certo? Israel aproveitou a queda e invadiu. Mas dizer que os israelenses conquistaram a Síria, isso é uma bobagem muito grande. A guerra não terminou, igual muita gente parece acreditar. A guerra só está começando. Que deveria ser óbvio, né? Auto-evidente. E Israel vai ser tragado pelo buraco negro que ele mesmo está alimentando. Isso é questão de tempo. Então os Ashkenazi, os Ashkenazi terroristas que foram premiados por Inglaterra e Estados Unidos com o seu próprio Estado Nacional, vão ser expulsos de lá. Mas quando eles forem expulsos, não vai surgir uma Palestina livre. Isso é bobagem. Por que não vai? Para você ser livre, você mesmo tem que conquistar sua liberdade. Ninguém é livre com a liberdade concedida pelos outros. Traduzindo, os palestinos, todo mundo sabe o que está acontecendo com eles. Então eles não são capazes de derrotar nem o Estado terrorista. Não são. Estão há 76 anos penando exatamente porque não são capazes. Quem vai libertar eles vai ser outros. Então, quem paga a banda escolhe a música. Certo? O Estado condominial, que provavelmente vai emergir na Palestina, se encaixa bem com a noção de suzerania e vassalagem. Se encaixa muito bem com a ideia de suzerania e vassalagem. Surge um Estado condominial, co-administrado por vários entes, por vários interesses, russos, chineses, xiitas, sunitas. Talvez até um pequeno espaço para os descendentes de hebreus, principalmente os Mizraim, que caíram na conversa dos Ashkenazes e abandonaram os países de origem, mas que é vassalo de um governo maior e mais forte, provavelmente a Arábia. A Arábia, então, de maneira indireta, claro, ela não vai enfrentar diretamente, não é o jeito que os árabes lutam, através de proxies, a Arábia vai conseguir se impor sobre toda aquela região, no fim. Porque é o país que tem dinheiro, trilhões de dólares, poder, prestígio, um líder jovem. O Ayatollah já é um senhor idoso. E o Erdogan também. Ainda que o Ayatollah consiga fazer um sucessor, mais ou menos do jeito que ele quer, o Erdogan não vai conseguir. Então a Turquia também vai mergulhar no caos. Após o passamento do Erdogan, se acontecer antes do fim do mandato, e mesmo após o fim do mandato, a Turquia vai mergulhar na incerteza se o mandato terminar depois do fim da vida ou no caos se a vida não for suficiente para terminar o mandato. Então a Turquia é um ator provisório, poderoso, mas provisório. O Irã não é sunita e não é árabe. Então não tem como dirigir a reconfiguração do Oriente Médio. É poderoso, tem muitas armas, uma artilharia capaz, se os israelenses aprender isso da pior forma possível, mas não é capaz de travar uma guerra vencedora contra todos aqueles países. E nem quer, nem precisa. Porque não é o espaço territorial, não é o Lebensraum persa. Não tem por que eles lutarem por aquilo. Verdade seja dita essa, eles têm que lutar pela permanência de bolsões xiitas, principalmente no Iraque, né? No centro do Iraque, e talvez consigam manter vivos os xiitas dos atuais Líbano e Síria. É o máximo que as pretensões do Irã podem chegar, sendo realista. Mais que isso não. Então tudo caminha para um processo longo e tenebroso de destruição das lises. Vocês lembram biologia? Lise, a morte da célula que perdeu a membrana? Então, e vai ser mais ou menos um processo que a gente costumou estudar no ensino médio. Não vai ser de fora, vai ser pelos fagos. Vocês lembram dos fagos? São vírus que se alimentam de célula. Eles entram dentro e de dentro da célula a devoram, até que rompe a membrana e se espalha. Vai ser mais ou menos o que está acontecendo na Síria. Entraram diversos grupos tratoristas que obedecem a Israel, aos Estados Unidos, aos curdos, aos turcos, mas também tem os que obedecem ao Irã e à Arábia Saudita.
Esses vírus vão se reproduzir, matando um hospedeiro, no caso a Síria, e depois da Lísia, da Síria, eles vão se espalhar pelo Oriente Médio, levando caos e destruindo as demais fronteiras. Isso é crucial, porque se isso não acontecer, o Oriente Médio não vai conhecer paz. Com estados artificiais criados por franceses e britânicos, não vai. Precisa de uma liderança orgânica, de uma organização orgânica e interna, que seja árabe, islâmica e sunita. Traduzindo, por qualquer ângulo que você olhe, o vencedor final vai ser Sua Alteza Real, que é jovem além de tudo isso. E riquíssimo. Mas quem se interessa por isso? A Rússia? Não. Como eu disse hoje de madrugada mesmo, isso não é interesse da Rússia. O interesse na Rússia é no Irã. Por que no Irã? Porque o Irã dá a saída para o Oceano Índico que a Rússia precisa. Certo? Saída para o Oceano Índico que a Rússia precisa é dada pelo Irã. Corredor INTSC, que conecta a Rússia ao Oceano Índico e futuramente até a Índia. Então, o corredor INTSC é interesse não só do Irã e da Rússia, como também da Índia. A iniciativa Cinturão Estrada, essencialmente é um programa chinês. O programa russo-indo-iraniano é o corredor INTSC. Se, por um lado, a iniciativa Cinturão Estrada precisa desocupar a Palestina dos askenazes invasores para construir uma passagem por terra entre Eurásia e África, por outra, a Rússia não precisa disso. Então, se ela não precisa, não tem por que ela lutar e sacrificar vidas russas. Não é assim que a Rússia historicamente funciona, não é assim que o Irã historicamente funciona, e não é assim que a Índia historicamente funciona. Então, as pessoas que acusam Rússia, Irã e Índia de inoperância, de deixar acontecer e tal, simplesmente não entendem o que está em jogo e não entendem como essas civilizações funcionam. Simples assim. Da mesma forma que a Arábia é parceira da China. Por que a Arábia é parceira da China? Porque é interesse dos árabes, Sua Alteza, impor a suzerania deles sobre todos os estados, tribos e povos árabes do Oriente Médio. Certo? Interesse deles. E a China ganha o que com isso? Petróleo e a tão sonhada passagem por terra entre África e Eurásia. É assim que funciona. Perfeito? É isso que está em jogo. Mais do que isso é bobagem, cara. Sabe? O interesse de não sei quem é isso. Não é. Os interesses são simples. Von Clausewitz, que essas pessoas que se propõem a discutir geopolítica deveriam ler, antes de sair falando bobagem, diz uma coisa muito clara. Guerra é disputa por recursos e posições. Então, a Rússia não vai disputar recursos que ela já tem muito petróleo e muito gás. A Rússia vai disputar posições, que ela precisa de uma saída na direção do Oceano Índico. Na verdade, é nesse contexto de necessidade de uma saída para o Oceano Índico que está a entrada de 3 das 4 potências da ASEAN nos BRICS menos. A Tailândia, a Indonésia e a Malásia. Isso vai facilitar a passagem de navios russos enormemente, e uma vez que a China construa um canal no Estreito de Kra, vai encurtar enormemente a distância entre as cidades russas de Vladivostok e Odessa, que é o objetivo final dos russos. Uma ligação marítima entre seus 2 maiores portos do sul. Odessa, que ainda não é deles, mas vai voltar a ser, e Vladivostok, que já é deles. Certo? Uma ligação marítima entre esses 2 portos. Isso vai ser enormemente facilitado pela entrada das 3 nações da ASEAN nos BRICS menos. Perfeito? Então, os recursos, o Irã também não vai lutar por recursos que já tem. Tudo que o Oriente Médio possui, o Irã também possui, porque faz parte do Oriente Médio. O Irã vai lutar mais uma vez por posições. Para manter a posição deles no Levante, manter a posição no sudeste da Península Arábica, manter a posição
ao longo da bacia do Médio Eufrates. É isso que o Irã quer. Ele não precisa de recursos. Quem precisa de recursos é o Ocidente, que não tem nenhum, que vive de roubá-los de outros povos e terras há séculos. A própria Arábia Saudita não está lutando por recursos, que ela também já possui em grande quantidade. A Arábia Saudita, assim como Rússia e Irã, está lutando por posições. Agora, Israel está lutando pelo quê? Pela existência. E não vai conseguir. Porque a única forma de conseguir a manutenção do Estado israelense é através da subjugação e da continuidade do colonialismo, do terrorismo, do imperialismo deles, sobre o regime do apartheid, né? Sobre os povos nativos do Levante. Isso não vai acontecer. Certo? De fato, isso não vai acontecer. Tenho certeza quanto a isso. Isso não vai acontecer. É sobre isso, gente. Qualquer outra análise é um direito, claro, mas não está alicerçado na análise histórica e econômica do que está em jogo. Inclusive, embora a guerra por Oriente Médio seja inevitável e vai ser brutal, porque as antigas fronteiras precisam ser desfeitas, essa própria guerra tem um objetivo que não é organicamente ela mesma. Tipo, a ontologia da guerra não pode ser a guerra. Qual que é a ontologia da guerra? Essa atual é esconder a profunda decadência do Ocidente, dos Estados Unidos, o profundo declínio do capitalismo e as profundas contradições e contestações. Deixa eu só respirar um pouco e a gente volta a falar sobre isso, para encerrar o vídeo. Bom, dando continuidade, qual que é o leitmotiv do Ocidente? Por que ele está indo tão longe para causar conflito, guerra? Não é porque eles são maus, embora eles sejam. Inerentemente, o Ocidente é a maldade travestida em ação política e cultural. Porque foi um sistema desenvolvido essencialmente por vikings, por ladrões, piratas, corsários, né, escravizadores, gente da pior estirpe que a Europa já conheceu. E olha que a Europa já conheceu, nossa senhora. Mas enfim, o lance é prático. Levar o caos e banhar aquilo de sangue para disfarçar o que está acontecendo nos próprios territórios. Vamos ver a Europa. A Europa... A França está perdendo, de fato, as colônias na África. A prosperidade francesa... A França foi o país que iniciou o colonialismo. Se o imperialismo foi criado pela primeira vez... imperialismo, perdão. Se o colonialismo foi criado por Portugal em 1415, que deu origem ao Ocidente, o imperialismo foi criado pela França em 1830. Quando ela domina a Argélia, certo? Então a França começa dominando a Argélia, bom, e o restante é história, né? Ela domina várias nações da África Ocidental, principalmente, onde toca e semeia o terror. Então, a África Ocidental, Sahel entende que para ser livre, de fato, tem que se livrar de tudo que é francês, Ocidente, cultura, língua e fronteiras. Lá, pelo jeito, a coisa caminha para uma solução mais ou menos pacífica, porque os líderes estão simplesmente se unindo, conversando, certo? Burkina Faso, Mali, Tchad, mais no futuro Níger e Senegal, talvez Gâmbia. Forma um estado, talvez Mauritânia também, Saara Ocidental, forma um estado muçulmano negro na África, certo? Estado muçulmano negro na África Ocidental, porque
eles permanecerem sob o controle das colônias, das ex-colônias britânicas, ou seja, fazendo o que a Nigéria manda, também não é independência. Que a Nigéria funciona como cavalo de Troia dos interesses ocidentais no continente. Então não vai rolar, eles sabem disso. E individualmente cada um deles é fraco. Cada um deles é muito fraco. Ainda que tenham recursos. Níger tem urânio, Mali tem petróleo, Senegal tem um litoral muito rico, Burkina Faso, terras agrícolas, mas individualmente cada um deles é pequeno e fraco. Então somente a união, nem que seja numa espécie de confederação, é capaz de dar a eles a verdadeira liberdade. Mas para isso é necessário encerrar as fronteiras que os europeus desenharam. Perfeito? Isso está acontecendo com apoio russo. Então, se os chineses na moita patrocinam os árabes no Oriente Médio, quem está por trás do levante das nações do Sahel contra os antigos colonizadores é a França. É a Rússia. Certo? E o principal, essas coisas não passam despercebidas aos ocidentais. Eles já estão sendo expulsos da Ásia e serão expulsos da África. Vão ficar o quê? Com a Oceania? As Ilhas Marquesas e o Tahiti serão capazes, e a Nova Caledônia, que também está em disputa, serão capazes de carregar o Império Francês nas costas? É óbvio que não. Certo? Nem os britânicos, nem os americanos. E estão sendo expulsos das terras das quais se assenhoraram. Mais do que isso, há uma desdolarização em curso, bastante avançada, sem necessidade do surgimento de uma nova moeda de reserva. Eles estão simplesmente, o que é bem mais inteligente, substituindo o sistema de pagamento, ou seja, substituindo o sistema SWIFT, o que é muito inteligente e prejudica eles enormemente, sem a necessidade de sacrificar nenhum interesse nacional dos BRICS. Outra coisa, a Europa, já falamos, profunda crise, depressão, situação caótica econômica e social. Recebeu milhões de refugiados sírios, se desestabilizou por causa disso. Depois milhões de refugiados ucranianos. E agora vai receber mais milhões de refugiados do Oriente Médio. E a guerra na Ucrânia, essa vai terminar rápido. Vai levar ainda mais nazis para o continente europeu. Eles não estão conseguindo dar moradia para os próprios cidadãos. Em Frankfurt parece que você tem fila de 100 pessoas para conseguir um apartamento. Agora imagina isso com a chegada de mais refugiados do Oriente Médio e nazis expulsos da Ucrânia. O que vai acontecer? Então a Europa, que já está numa situação falimentar, a Inglaterra já está falida, a Suécia também, a Alemanha está caminhando rapidamente para isso. A Europa vai enfrentar o caos que ela mesma semeou no mundo, Digamos que é uma espécie de karma histórico que ela vai ter que pagar, Uma lástima, não para eles, eles merecem, para o restante da humanidade que teve que esperar 600 anos. Como o próprio Vladimir disse, o baile dos vampiros vai acabar. E os Estados Unidos, se desindustrializaram, trocaram a indústria da construção civil pelo mercado imobiliário, trocaram a produção pela especulação financeira e agora não tem infraestrutura, nem manutenção eles fazem mais, então não tem como se reindustrializar. A política que o Biden tentou estava condenada ao fracasso desde o início, porque simplesmente não existem mais as condições, simplesmente não existem. Cada empresa buscando o próprio lucro, não existe cooperação, então não tem como fazer arranjos produtivos locais, não tem como fazer cluster de produção, ninguém investe em infraestrutura, ninguém investe nem em manutenção.
Então os Estados Unidos vão enferrujar e apodrecer lentamente. Vão sofrer uma lise de dentro para fora. E eles tentam disfarçar essa decadência, provocando caos em outros lugares do mundo para chamar a atenção. Veja bem, enquanto os estudantes estavam preocupados com os palestinos, o que é válido, né? Eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo nos próprios Estados Unidos. Aí foi preciso que o tal Luigi Mangione, chegasse a... Ele não é um ativista político. Ele é o tipo cidadão praticamente neutro. Certo? Nem é pobre. Mas essa questão de você ter que ser pobre para lutar pelos pobres, isso é burrice, cara. Engels nunca foi pobre. E, no entanto, foi um grande intelectual do marxismo. Na verdade, se você esperar a legitimidade da rebeldia por parte da classe burguesa, você vai esperar o inferno congelar, cara. Porque se você é pobre, eles vão falar que você é violento, você é bárbaro e você é invejoso. Se você é rico, você é hipócrita. Então, não tem lugar de fala. O Ocidente sempre cria narrativas para não justificar qualquer forma de rebeldia contra o sistema. No entanto, as pessoas são rebeldes, independente ou não da justificativa que o Ocidente cria para reprimi-los. Isso é um fato, né? Essa é uma questão. E esses dias para trás, né? Um CIO tomou uma azeitona na testa. E hoje, ou ontem, não sei, né? Que eu li a notícia de madrugada, então não sei que horas eram nos Estados Unidos. Parece que outro CIO tomou um tapa no meio da fuça. Então, o ódio que os anarquistas devotavam aos governantes no fim do século XIX, começo do século XX, agora está sendo devotado aos bilionários. Eu quero falar até um pouco sobre isso. Porque por muito tempo, o Ocidente criou o culto à prosperidade. Os evangélicos transformaram até isso em uma religião, né? O que são aquela seita davídica que os evangélicos, principalmente pentecostais e neopentecostais, criaram para substituir o cristianismo? É uma seita davídica de culto à riqueza, ao bezerro de ouro, né? Dito de outra forma, ao bezerro de ouro. Então, você teve os crentes cultuam a riqueza, cultuam a prosperidade, não sei o quê. Você tem os coaches que não raramente são pastores e quase sempre são evangélicos, porque entram nessa pilha, né? Radicalmente contra o que Jesus disse. Mais fácil camelo atravessar um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Né? Sem falar, na única vez que Jesus perdeu as estrebeiras foi quando ele desceu o chicote dos mercadores do templo. Então, essa religião que os neopentecostais criaram, essa seita davídica, que cultua Davi, não Jesus, ela é também uma certa forma de cultuar o bezerro de ouro. Eles cultuam o bezerro de ouro. É isso. Certo? É isso. É isso que acontece. É um culto ao bezerro de ouro. Que é travestido de cristianismo. De cristianismo só manter o nome. Tipo peixe-boi. Que não é nem peixe nem boi. Ou o Partido da Social Democracia Brasileira. Que não é brasileiro, obedece ao interesse dos Estados Unidos e não é social-democrata. Certo? É tipo isso. Esse é um nome. De fato, não passa de um nome. E como a população interna vem questionando cada vez mais esses bilionários, e no mundo inteiro, né, tá ridicularizando os cotes, que foi uma manifestação desse culto à riqueza e à prosperidade. O que é o cotismo? É você levar o culto ao dinheiro e aos bilionários para pessoas um pouco mais inteligentes, para pessoas que não sejam evangélicos. Aí surgiram os cotes, né? E o culto aos bilionários ele não começa com o atual sul-africano escroto, não. Ele começou com o CEO da Apple, Steve Jobs. Você teve toda a lorota, né, do homem que se fez por si mesmo, que começou numa garagem,
blá, 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 blá. O inovador que vai conduzir o mundo a uma nova era de não sei o que, não sei o que. Blá, 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 blá. Toda uma conversa fiada que seduziu muita gente. Aí ele desviveu-se, né? Foi desvivido. E eles precisavam de um novo bilionário para que os idiotas da classe média, ou que aspiravam a chegar à classe média, cultuassem. Esse cara foi o Elon Musk. Outro líder, né? Que não inventou. O Steve Jobs pelo menos inventou alguma coisa. O Elon Musk nem isso. Certo? Ele só comprou de outros. E basicamente com dinheiro que não era dele, emprestado pelo governo dos Estados Unidos, a quem ele serve fielmente. Né? O dinheiro da Starlink, o dinheiro da SpaceX, é tudo dinheiro do contribuinte norte-americano. Os liberais são ótimos em ser rico com o dinheiro dos outros, principalmente do Estado, né, do contribuinte. E a Tesla, e não sei o que, roubou o nome de um sérvio, que era basicamente anticapitalista, para criar a marca dele, que veio nos carros horrorosos. Então, assim como os Tesla são carros bem mais ruins do que os da BYD, e os Apple são bem piores do que os da Xiaomi, você mantém esses bilionários funcionando com o dinheiro do contribuinte norte-americano e dos especuladores da bolsa, o que sustenta esses negócios fracassados, que não são capazes de se manter, sabe? Se não for o dinheiro dos contribuintes ou o dinheiro dos investidores, ou seja, o dinheiro que os fundos administradores de recursos desviam dos coitados dos cidadãos para passar para esses bilionários escrotos, né, e manter aceso o culto ao bilionário. Só que a verdade é que o bilionário é um carrapato, cara. Assim como o carrapato suga o sangue do infeliz mamífero que ele está lá, até a ave, o bilionário ele suga a riqueza do trabalhador, da classe média, dos estados nacionais, das entidades. Ele é um sugador de riqueza, igual um carrapato é um sugador de sangue. Nunca foi outra coisa que não isso. Perfeito? Nunca foi outra coisa que não isso. Então essa é a realidade. Esse culto aos bilionários, o cotismo, a seita davídica, pentecostal, neopentecostal, são tudo formas ideológicas de culto à riqueza. Certo? Culto à riqueza como valor supremo, ao bezerro de ouro. De valores. Não é que eles não são cristãos, eles são anticristãos. São também anti-muçulmanos e são anticonfucionistas. Eles são anti-humanidade, a verdade seja dita. São valores anti-humanidade. São valores inimigos da raça humana. E esses valores estão começando a ser contestados. Os jovens americanos, igual os jovens da jornada de junho, tá? Não é um bicho muito esperto, na verdade é bem burrinho. Mas em algum momento eles iam ligar os pontos. Eles iam ligar os pontos. Falei, cara, qual que é a da Universidade de Colômbia, que negou nossos diplomas, demitiu nossos professores e mandou nos bater e nos prender e processar? Ela é de proprietário de bilionários sionistas, como é o caso da Universidade de Stanford. São corporações. E disso para eles entenderem que o verdadeiro problema que eles têm não é com o Estado. Na verdade, os ANCAPs foram criados para isso, né? Para os primeiros jovens que perceberam que tinha alguma coisa muito errada, mas não era suficientemente inteligente para entender o que era. Não, a culpa é do Estado malvadão. E aí eles criaram os ANCAPs. Eles ficam criando pseudo-soluções, mas não adianta, cara. Uma hora a contestação vem. Certo? Uma hora a contestação vem. O entendimento aparece, surge. Não dá para você enganar todas as pessoas a vida inteira. Essa é a verdade. Lincoln estava correto. E por mais que você tente, essas tentativas de enganar vão durando cada vez menos e pegando cada vez menos pessoas. Perfeito? Porque os idiotas do mundo já estão tão subdivididos que já não tem mais um grande número deles. E eles estão em boiadas diferentes. E essa divisão das boiadas
é o que vai favorecer a predação da verdade contra esses idiotas unidos, né? Então eu creio que é isso. De toda forma, para impedir a discussão dos temas que realmente importam, faz todo sentido o Ocidente mergulhar o mundo, e principalmente o Oriente Médio, no caos. Porque você culpa o Irã malvadão, a Rússia malvadona, os árabes terroristas, os chineses malvadões, que o malvadão é sempre o outro, né? Nunca eles são os bonzinhos, eles são as vítimas. Então, gente, é sobre isso, cara. É sobre isso, sabe? É sobre isso. É por isso que tanta coisa está acontecendo. E essas são as coisas no jogo. Perfeito? O mundo está passando por um processo de depuração, de mudança. E Nietzsche disse, acho que na Gaia Ciência, né, que o novo de qualquer forma é o mal. Só o velho é bom, porque o novo quer derrubar e abater as antigas piedades. E essas antigas piedades que precisam ser derrubadas e abatidas, bom, elas serão no Oriente Médio, no leste da Europa e no mundo inteiro. Então é sobre isso. Tenha uma excelente sexta-feira. Até mais.